Quer perder tempo na vida? Coloque o Senhor Jesus em segundo plano. Quer ter a sensação de que você está patinando? Coloque o Senhor Jesus em segundo plano. Vamos começar. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Ao contrário do que muitos acreditam, o foco principal desse versículo não é falar sobre sucesso, ser bem-sucedido, ter êxito em todas as coisas que nós nos propusermos a realizar. O tema principal desse versículo é falar sobre prioridades. Percebam que nós acabamos de ler. Se o Senhor não edificar a casa, se Ele não for o firme fundamento, em vão será o trabalho que executarem nela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão será o vigia, a sentinela, no posto em que estiverem. Eu poderia resumir esses dois versículos dizendo o seguinte: quer perder tempo na vida? Coloque o Senhor Jesus em segundo plano. Quer ter a sensação de que você está patinando? Coloque o Senhor Jesus em segundo plano. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Segurança. Mais forte, diga isso, segurança. De novo, mais forte, diga isso, segurança. Todos nós em algum momento da vida buscamos por segurança. Segurança financeira. Segurança familiar. Segurança, proteção para os nossos filhos. Se vocês fizerem uma busca, hoje vocês vão encontrar seguro para tudo e quanto quer tipo de questões relacionadas à vida. Seguro para o carro, o próprio seguro para a vida, seguro para os negócios, para as empresas. Porém, não importa o quanto você esteja muito bem segurado, o quanto você esteja sendo apoiado ou acompanhado por empresas, por marcas ou por qualquer outra coisa que seja, não existe a verdadeira segurança fora do Senhor. Quando nós fazemos seguro em relação a um veículo, o seguro nos impede de sofrer acidentes? Sim ou não? Não. Por melhor que seja o seu seguro, ele não te impede de sofrer acidentes. E dependendo do tipo de acidente, ele pode custar a vida de uma pessoa. O seguro feito ao carro, para o carro,
ele vem com o propósito de nos impedir de sofrer prejuízos. É o famoso, o seguro cobre. Só que o que pode cobrir a perda de uma vida? O que pode compensar a perda de um ente querido? A perda de um filho que se acidenta numa viagem, numa rodovia? Quando nós falamos de estabilidade financeira, e nós entramos para a linha dos funcionários públicos, é muito comum as pessoas dizerem, os concursados, aqueles que são funcionários públicos, eles têm o benefício da estabilidade, não podem ser mandados embora. Mas olha como esse tipo de segurança é falha, ela é frágil e continua a ser muito vulnerável. Eu já vi vários concursados sendo demitidos, sendo mandados embora. Eu já vi muitas pessoas perdendo posições extremamente, seguras naquele momento. Mas eu vi pessoas perdendo tudo. E mesmo que não perca, por exemplo, a sua posição ou o seu cargo, dependendo do tipo de prejuízo que você sofre na vida, financeiramente falando, o quanto você ganha é ilusório muitas vezes diante daquela situação que você vai ter que consertar. Talvez você não vai ter o dinheiro para poder lidar com aquela questão, consertar aquele problema, para resolver aquela questão, aquele problema. Você pode morar numa casa com os melhores aparatos de segurança, câmeras, sensor de movimento, casas altamente protegidas, guardadas. Estou falando de equipamentos de última geração. E mesmo assim, nós podemos observar que muitas desgraças continuam a acontecer dentro desses lares. A verdadeira segurança só podemos encontrar no Senhor. E quando nós entendemos isso de fato, porque convenhamos, a gente demora para entender isso. A gente demora. Nós podemos falar que entendemos, mas a prática no dia a dia revela o quanto muitas vezes esse princípio não entrou dentro dos nossos corações. Gente, você pode fazer um trabalho incrível com o seu filho e com a sua filha. Você pode formá-los da melhor maneira possível. Se o Senhor não estiver guardando, protegendo, guiando, conduzindo, o mundo ainda pode entrar, mesmo você ensinando muitas coisas. Se o Senhor Jesus não estiver ali guardando, em vão será trabalharmos no caráter de filho, em vão será trabalharmos pelo nosso sucesso profissional, em vão será trabalharmos pela nossa saúde. Por exemplo, plano de saúde. Hoje existem planos maravilhosos. Tem pessoas que despendem de um valor extraordinário para poder bancar um plano de saúde. Mas o plano de saúde impede que você fique doente? Por exemplo, vamos falar do período que nós vivemos alguns anos atrás. A própria história da pandemia. Vieram várias regulamentações. Comércio fechado, toque de recolher, todos tinham que ficar de máscara. Tudo isso impediu que milhares, milhões de pessoas morressem por conta do Covid? Não impediu. A única segurança que nós temos é o Senhor. Salmo 94, 17 e 18 diz assim: se o Senhor não tivesse me ajudado, vamos juntos, diga isso comigo por favor, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quem aqui tem consciência de que se não fosse pela misericórdia do Senhor,
agora estou falando ao pé da letra, nem vivos estariam hoje. Levanta as mãos, por favor. Eu também. Quando eu era mais jovem, eu já vivi algumas experiências que poderiam ter custado a minha vida. Estou falando literalmente, de sofrer acidentes de que não era para eu estar vivo. Eu poderia ter perdido a minha vida. Estou falando a verdade. A única fonte de segurança, olha o que o salmista diz, se não fosse o Senhor, literalmente, já era. Teria dado muito ruim. Salmo 124, do 1 ao 8, diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles, vamos juntos, diga isso comigo por favor, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, vamos juntos, diga isso comigo por favor, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A verdadeira liberdade só existe no Senhor. A verdadeira segurança só existe no Senhor. Por isso, quando nós falamos sobre buscar ao Senhor em primeiro lugar, é em todas as circunstâncias e momentos, é o tempo todo. Eu vou falar do que eu pude acompanhar nas últimas semanas. Existem momentos da vida em que nós precisamos de um investimento maior em determinadas áreas da nossa vida para que haja um rompimento, um crescimento. Eu vi pessoas se dedicando de uma forma incrível, entregando o seu sangue, entregando o seu suor, dando disposição, dando vida, entregando o seu tudo, por conta de um crescimento que gostariam de experimentar naquela área. Porém, nitidamente, o Senhor começou a ocupar um lugar, que não é o lugar do Senhor. O Senhor deixou de ser o primeiro. E eu vi pessoas nos últimos 60, 90 dias, parando tudo na vida, por conta desse projeto. E quando essas pessoas tiveram a oportunidade de conversar comigo, eu falei, eu sou o primeiro a dizer, você tem que investir sim no seu rompimento, no seu crescimento, no seu futuro, mas se custa a presença de Deus, já não vale mais a pena. Escuta o que eu estou falando, mesmo que seja por um período ali, que você tem data para começar e data para encerrar, estou falando de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias que seja, se custa o teu relacionamento com o Senhor, deixou de valer a pena, e aí você já está sujeito a todo e qualquer tipo de ataque, afronta, armadilhas ou ciladas. Dito e feito. Falando da pessoa específica, que eu estou citando agora, me acontece algo, alguns dias atrás, e todo aquele projeto que tinha parado a vida dela foi por água abaixo, já não tem o que possa ser feito, perdeu absolutamente tudo. Eu vi pessoas priorizando, quando eu digo eu vi pessoas, eu me vi priorizando muitas vezes questões secundárias, e as questões secundárias nunca trouxeram para mim aquilo que eu acreditava que poderiam trazer. Então, se não for o Senhor o centro de todas as coisas, se não for Ele o firme fundamento, se não for esse estilo de vida que nós vamos seguir à risca, gente, em vão vai ser todo e qualquer tipo de posicionamento.
Por que eu estou dizendo isso? A partir do momento que nós enxergamos pela ótica da palavra, a partir do momento que nós enxergamos pela palavra, pelas páginas da palavra, isso interfere completamente no nosso estilo de vida. Isso muda a forma como nós pensamos, isso muda a forma como nós falamos, isso muda a forma como nós enxergamos algumas batalhas da vida, isso muda a forma como nós vamos nos posicionar, isso muda a forma como nós vivemos, tanto no que diz respeito ao aspecto familiar, conjugal, a parte financeira, a saúde, isso muda absolutamente tudo. Quando nós enxergamos por essa ótica, nós entendemos que o mundo espiritual, ele é muito real. Quem nos últimos dias tem sentido uma angústia, uma tristeza, um vazio, um desânimo, talvez um cansaço, não tem se sentido muito bem e você não sabe explicar o porquê, mas isso tem acontecido com você? Levanta as mãos, por favor. Eu vou falar por mim. Nas últimas semanas eu senti uma pressão maior do que o normal. Nas últimas semanas eu senti que eu fui mais atacado do que o normal, tanto é que a minha necessidade de orar aumentou drasticamente. Eu me considero uma pessoa assim de oração, mas eu fiquei com a sensação que o que eu estava fazendo era pouco, eu fiquei com a sensação que eu precisava orar mais, eu fiquei com a sensação que eu precisava dar uma resposta diferente, justamente porque nós entendemos que o mundo espiritual é real. E não importa o quanto você esteja muito bem estruturado aqui no mundo físico, o físico não tem o poder para te guardar, te proteger daquilo que é de ordem espiritual. Não tem. Não importa o quanto você esteja muito bem acompanhado, não importa qual seja o teu nível de estrutura, não importa o que tem ao seu redor, nunca será o suficiente para lidar com questões de ordem espiritual, não tem como. Marcos 5, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, em outros textos. Ao desembarcar, logo um homem possuído por um espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia, vamos juntos, diga isso comigo por favor, esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Ponto de partida. Olha de onde esse homem estava vindo. Mas pior do que você vir de um determinado lugar, é o lugar onde você está vivendo. Ele estava vivendo num lugar morto. Ele estava vivendo num lugar sem vida. Quem aqui entrou já dentro de um cemitério? Levanta as mãos, por favor. Imagine você vivendo no meio dos sepulcros, no meio dos túmulos. Imagine você vivendo em um lugar como esse. É inconcebível. É loucura. Porém, quando nós falamos de túmulos, existem várias formas de morte. Existem pessoas vivendo em lugares onde quando você olha ao derredor, você percebe que tudo está morto. O seu vínculo familiar está morto. O seu vínculo conjugal está morto. Você pode estar morrendo por conta de um problema de saúde. Financeiramente falando, quando você olha para os números da empresa, quando você olha para a sua conta bancária, o que você vê lá é um túmulo. Aqui jaz uma conta bancária que está no negativo, do negativo, do negativo. O problema espiritual, os espíritos imundos, muitas vezes eles nos colocam em contextos que são inaceitáveis. E nós sabemos que existem contextos que são inaceitáveis. Porém, como o povo daquela terra tentava lidar com esse espírito imundo? Acorrentando aquele homem.
Eles tentavam resolver uma questão de ordem espiritual de forma natural. O que acontecia todas as vezes que esse homem possuído era acorrentado? Ele arrebentava as correntes. Todas as vezes que eles tentavam resolver aquela questão, o espírito imundo vinha e quebrava todas as correntes. Então perceba que não existia uma falta de posicionamento, o que existia era a falta de um posicionamento certo, direcionado. Tão ruim quanto não lutar uma batalha é passar uma vida toda lutando da forma errada. E muitas vezes nós só vamos entender o jeito certo de lutar quando nós conhecemos a verdade que vem por intermédio da palavra. Tem pessoas que só caem a ficha depois que entram dentro de uma igreja. Tem pessoas que só entendem como lidar com determinadas situações quando tem acesso a uma pessoa que conhece o Deus vivo, e aquela pessoa, ela joga luz sobre as trevas daquela pessoa que está passando por momentos difíceis. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. E ninguém podia prendê-lo. Hoje muito se é falado que para você se tornar bem-sucedido naquilo que você faz, você precisa se tornar um solucionador de problemas. Mas perceba o detalhe que é dado aqui: ninguém podia prendê-lo. A Bíblia não exagera, todos os detalhes que a Bíblia dá são extremamente precisos. Ninguém podia lidar com aquela questão. Então eu vejo muitas pessoas ainda perdendo tempo, buscando a solução em pessoas, e ainda não entenderam que ninguém pode resolver aquela questão que é de ordem espiritual. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. O maligno, ele não é vencido por força física, mas somente pela autoridade espiritual, pelo nome do Senhor Jesus. Se você não tiver uma caminhada com Cristo, se você não fizer bom uso das Escrituras, se você não utilizar estas verdades a seu favor, você vai passar uma vida tentando prender em cadeias, problemas, situações, e o problema, ele está despedaçando com as cadeias, ele está arrebentando as correntes, e ele está livre para continuar a destruição, livre para continuar trazendo vergonha, livre para continuar trazendo peso, angústia, tristeza. Gente, só uma pessoa que já enfrentou a opressão do maligno, por exemplo, numa noite, sabe o quanto isso é desagradável. Tem pesos que muitas vezes vêm sobre nós, que você não sabe explicar, e aí vem o que? Aquela insatisfação com a vida, insatisfação com os resultados. Eu não estou bem, eu posso estar dentro do meu trabalho, mas eu não estou bem aqui. Eu posso sair do meu trabalho e ir para minha casa, mas eu não me sinto bem na minha casa. Eu posso sair da minha casa e entrar dentro de um shopping, e aquilo já não tem sentido, eu não me sinto bem. Não importa, eu vou para muitos lugares e eu não me sinto bem em nenhum lugar. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Perceba que a ação maligna era de noite, era de dia, era de noite, era de dia, era o tempo todo. Tem pessoas sendo afrontadas de noite e de dia. Tem pessoas sendo envergonhadas de noite e de dia. Tem pessoas sendo extremamente oprimidas de noite e de dia. Tem pessoas sendo roubadas de noite e de dia, constantemente, 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 constantemente. Por conta dessa influência, essa pessoa chegou ao ponto de começar a se ferir. Ela começou a se machucar,
ela começou a atentar contra a própria vida. Olha como a cegueira, quando ela toma conta, a cegueira espiritual, quando você é tomado por alguma influência, você já não vê o que está acontecendo. Você pode estar num caminho que está te levando para uma destruição sem fim, mas você não consegue se livrar daquilo. Você está caminhando por um caminho que está trazendo uma dor que você não sabe explicar, algo que você não gostaria de viver, mas você não consegue sair daquilo. Olha o detalhe que o Evangelho de Mateus, ele dá a respeito desse texto. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, o espírito maligno mantinha fechado aquele caminho. Quantas não são as pessoas que têm essa percepção, que existem caminhos da vida que estão travados, fechados? Você tenta e não vai. Você tenta e não vai, não sai do lugar. E ele continua a manter fechados, portas fechadas, ruas fechadas, um futuro de progresso fechado, você não consegue ter acesso àquilo. As portas para mudanças fechadas e não consegue romper. Eu estive junto com um pessoal há um certo tempo atrás, e conforme eles foram compartilhando comigo o que estava acontecendo na vida deles, sinceramente, o primeiro sentimento, o primeiro pensamento que veio dentro de mim, a princípio foi: meu Deus, esse povo não deve ter paz, eles não têm paz. Eu acho que eles não conseguem deitar a cabeça no travesseiro, porque são tantas coisas, e olha como que são as coisas, não é por uma falta de tentativa, porque eles já tinham tentado de todas as formas resolver as questões que eles estavam passando, não resolve, se nós não colocarmos o Senhor em uma posição ali central na nossa vida, se nós não fizermos bom uso da autoridade que existe sobre nós, se nós não utilizarmos em nosso favor o que está escrito, não rompe, os caminhos continuam a permanecer fechados. Olha o detalhe que o Evangelho de Lucas nos apresenta. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Olha o quanto essa colocação é séria. Havia muito tempo. Já fazia muito tempo que o mal estava agindo, roubando a dignidade, deixando ele exposto, vivendo em um contexto de grande dor inaceitável. Havia muito tempo. Sabe uma coisa que, com o passar dos anos, tem ficado mais claro para mim? O diabo, ele não se cansa de fazer aquilo para o qual é o propósito de vida dele. Roubar, matar, destruir. Ele não se cansa. Ele pode viver na vida de uma pessoa anos. Aí a tua vida termina. Aí ele luta para pegar a próxima geração e continua anos. Já parou para pensar o que é você viver no meio dos túmulos há muito tempo? Já pensou o que é você viver uma vida se machucando há muito tempo? Já pensou o que é você viver sendo roubado há muito tempo? Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que veio pedir ajuda em relação a um ente querido dela. Essa pessoa não é nem da igreja, e essa pessoa estava com fortes problemas psiquiátricos, psicológicos, e nitidamente é uma ação espiritual, e a pessoa constantemente diz o seguinte:
eu vou tirar a minha vida. Eu vou tirar a minha vida. E essa pessoa dá o detalhe que constantemente existe uma mudança. Ela usa a seguinte colocação: é como se existissem duas pessoas distintas ali naquele corpo. Porque uma hora está boazinha, simpática, risonha, e daqui a pouco não está falando coisa com coisa, tomada por um ódio, por uma ira terrível. Olha como que são as coisas. Essa pessoa pegou um dos vídeos aqui da igreja e mostrou para essa pessoa. Ela fala que a reação que a pessoa teve do outro lado foi uma reação extremamente agressiva, dizendo assim: esse cara vai morrer. No caso foi um vídeo do meu pai, não lembro, não sei na verdade qual palavra que ele estava pregando, mas dizendo: esse cara vai morrer, esse cara não é bom, eu odeio ele. Mas nem conhece. A outra pessoa não sabe quem é o bispo Maurílio. Mas o que estava sendo pregado, aquilo o mundo espiritual não pode ignorar. O poder que existia naquelas palavras, o mundo espiritual não pode ignorar. Nós, sozinhos, por conta própria, nós não temos impacto em relação ao mundo espiritual. Nós não somos respeitados por sermos Vitor, Daniel, Gustavo, Márcio, Natan. Nós somos respeitados no mundo espiritual por conta do nome do Senhor Jesus. É isso que nos dá poder. Tanto é que cada oração que nós fazemos é em nome do Senhor Jesus. Nós não dizemos pela minha autoridade, pelo meu nome, pelo meu poder. Essa pessoa, ela não reconheceu a pessoa, mas ela reconheceu a autoridade que existia sobre a vida da pessoa. E essa pessoa que estava conversando comigo, ela me perguntou: e ela pode chegar mesmo ao ponto de tirar a vida? Eu falei: depende. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas que existe uma ação maligna roubando vida, roubando vitalidade ali, eu não tenho a menor dúvida. Que essa pessoa é tratada como uma louca, como uma doente. É tratado como alguém que precisa viver separado, não pode viver no meio das pessoas normais. Aqui na sequência, no versículo 29, diz assim: porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio. Vamos juntos, diga isso comigo por favor: para o deserto. Lugar deserto, lugar sem vida, lugar solitário, lugar seco, um lugar onde a vida não existe. É para esses lugares que o mal vai lutar para nos conduzir, e cabe a nós não deixarmos que isso aconteça. Se coloquem de pé todos, por favor. Nada sai porque tinha que sair. Nada para porque tinha que parar. Se não houver um posicionamento intencional, se nós não nos levantarmos, esquece. O que nós não podemos fazer é cair no erro de normalizarmos algumas coisas que não são normais. Não são normais. Existem dias que naturalmente são um pouco mais difíceis do que outros. A Bíblia fala sobre a existência do dia mau. A Bíblia fala sobre isso. Só que se no dia mau não houver a resposta certa, o dia mau se transforma no ano mau. Se você não der a resposta certa naquele momento, o ano mau se transforma nos últimos piores 10 anos da minha vida.
se você não combate, se você não luta para remir o tempo, aproveitando ao máximo todas as oportunidades, o que era um momento mal se transforma numa vida mal, numa vida ruim. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Perceba que quando a influência maligna viu o Senhor Jesus, o que ela fez? Ela se prostrou, porque ela reconhecia a autoridade. Constantemente nós não falamos que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus não tem poder sobre nós. Por que isso? Quando nós lidamos com o mundo espiritual e nós estamos cobertos do sangue do Senhor, o mundo espiritual não nos vê, vê o próprio sangue do Senhor. E naquela cruz, naquele sacrifício, nos foi dado o poder para vencermos as forças do mal. Se um dia eles tiveram poder e autoridade sobre nós, por intermédio do sangue, querido, somos verdadeiramente livres. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Às vezes é difícil haver uma união dentro de casa, mas esse próprio princípio da união, que a Bíblia nos ensina, o poder de estarmos em concordância, esse poder que você não usa a seu favor, vai ser usado contra você. Porque se você não se une, ou com aqueles que você congrega, ou com aqueles que vivem com você, se você não se une, não tem a menor dúvida que o mal ele vai se unir para destruir. Sabe aquela expressão? A união é real, principalmente no mundo espiritual. O que justifica um homem ou homens como esses, vivendo nos túmulos, no meio dos sepulcros, num lugar morto, vivendo num contexto tão terrível quanto esse? A legião, agindo, roubando, e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Vocês entenderam essa colocação? Pediram com insistência para que não fossem mandados embora daquele país. Ou seja, nós agimos nesse território e nós não queremos parar de agir. Nós queremos continuar a ter o controle. A vida é sua, a casa é tua, o casamento é teu, os filhos são teus. Na tua casa não são as regras do inimigo, é você que determina as regras. Você determina quem pode entrar ou quem não pode entrar. Na tua casa, para a pessoa ter acesso à sua porta de entrada, a todos os ambientes da tua casa, ela precisa bater. Se você não quiser deixar entrar, ela não vai entrar. Ela não tem autoridade para isso. Nós precisamos usar dessa mesma autoridade. É a minha vida, eu não vou deixar fazer o que o mal bem entender com ela. Eu não vou continuar sendo envergonhado. Chega dessa humilhação. Chega de viver essa vida de dor. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, vamos juntos, diga isso comigo por favor, em perfeito juízo, e temeram.
existe um estado de normalidade. Quando a autoridade do Senhor se manifestou naquele lugar, tudo voltou a ser a forma como deveria ser. Tem pessoas que não estão vivendo a ordem natural da vida. Tem pessoas com processos atrasados. Tem pessoas que eram para estar vivendo algumas coisas já há um certo tempo, mas ainda não começaram a viver. Tem pessoas que continuam a estar despidas diante de alguns contextos, de algumas situações. Mas quando o Senhor entrou em ação, quando Ele fez uso da autoridade que existia sobre ele, saiu e aquele homem voltou ao normal. Saiu dos lugares desertos, o caminho não estava mais fechado, parou de viver no meio dos túmulos, parou de se ferir, voltou a viver uma vida diferente, uma vida completamente transformada. Mas é necessário fazer uso da autoridade. Feche os seus olhos, por favor. Não tem como alguém tomar o medicamento por você. Não tem como alguém fazer o tratamento por você. Você pode vir à igreja todos os dias e um pastor fazer uma oração por você. Se lá fora você não exercitar a sua autoridade, se lá fora você não tiver um pulso firme, uma atuação constante no mundo espiritual, esquece, você vai estar perdendo tempo. Você vai passar uma vida buscando ajuda, mas de fato a verdadeira liberdade você nunca vai conhecer. Não troque a liberdade por alívio. Alívio não é liberdade. Alívio é o que você sente de melhora durante um período momentâneo, mas daqui a pouco volta a acontecer. A verdadeira liberdade é aquela que é estabelecida, e por intermédio do nome do Senhor, nós somos verdadeiramente livres, e não simplesmente recebemos alívio. Não, pare de buscar alívio e comece a buscar a verdadeira libertação. Pare de buscar alívio e comece a buscar a verdadeira libertação. Pare de perder tempo buscando pequenas melhoras e comece a buscar a verdadeira libertação. Então eu gostaria que neste momento você dissesse isso ao mundo espiritual: chega de viver de alívio em alívio e voltar a viver as mesmas dores. A partir de agora eu estou buscando a verdadeira libertação. A partir de agora eu estou buscando a verdadeira libertação. Eu estou colocando um ponto final nesse contexto que tem me acompanhado. Eu estou colocando um ponto final nessas circunstâncias que tem me acompanhado, e não é de agora. O gadareno havia muito tempo, ele vivia naquele lugar. Então talvez você fazendo uma análise na sua vida, você vai perceber que já faz muito tempo que teu casamento tem sido devorado, engolido pelos inimigos. Já faz muito tempo que você tem sofrido com vergonha, com grandes perdas e prejuízos na tua vida profissional. Talvez você analisando, já faz tempo que você está vivendo uma vida no meio dos túmulos, no lugar deserto. Mas diga isso no teu lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu estou colocando o ponto final nisso, em nome do Senhor Jesus. Eu estou colocando o ponto final, em nome do Senhor Jesus. Eu estou colocando o ponto final. Se porventura existir alguma ação maligna na minha vida, isso vai cessar agora. Essa ação maligna, ela vai cessar agora. Essa atuação maligna, ela vai se encerrar de uma vez por todas. Aquilo que por muito tempo teve poder sobre a minha vida, não terá mais poder. Aquilo que por muito tempo teve autoridade sobre a minha vida, não terá autoridade. Eu estou colocando o ponto final. Eu estou colocando o ponto final. Não morra de boca fechada. Não morra sem lutar. Você tem que combater. Você não pode olhar para o gadareno. Você não pode olhar para as áreas da tua vida que não estão caminhando e ficar imóvel. Você não pode olhar e parar, travar, estagnar. Não, se levante. Se levante. Tem pessoas sendo engolidas vivas.
Tem pessoas sendo devoradas. Tem pessoas que o problema, ele está consumindo com a tua paz, com a tua alegria. Não permita, cessa, tem que cessar, tem que parar, mas você tem que se levantar. Se você se levanta, mudanças acontecem. Então comece a clamar o sangue de Jesus, comece a dizer: o sangue de Jesus, ele tem poder sobre a minha vida. Diga isso 7 vezes: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder sobre o que me pertence. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha saúde. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida daqueles a quem eu amo. O sangue de Jesus tem poder, e eu repreendo agora toda força maligna, toda ação demoníaca, toda casta de demônios, toda falange de demônios, todo mal que possa estar agindo na vida dela. Não adianta se esconder, não adianta tentar permanecer nas sombras. Eu dou uma ordem a você agora, em nome do Senhor Jesus. Vai desalojando a vida dela, vai desalojando a vida dela, vai desalojando da vida dela todo mal que possa estar agindo no oculto, todo mal que está esperando aquele momento certo para dar o bote, toda a influência demoníaca que tem lutado para trazê-la para o lugar de deserto, para o lugar de túmulos, este lugar sem vida. Eu repreendo da tua vida agora, eu repreendo da tua vida agora toda falange, potestade de demônios, toda casta de demônios, espírito de olho gordo, inveja, palavras malditas, orações contrárias. Eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, eu repreendo da tua vida agora. Eu repreendo todo mal que teve o controle, todo mal que teve o poder, todo mal que tem lutado para te puxar para o nível mais baixo, toda influência negativa que tem te feito minar, morrer em vida, todo mal, toda carga negativa, toda atuação maligna, todo mal que tem lutado de geração em geração, todo mal que agiu na vida dos avós, na vida dos pais, e está agindo na sua vida, e pode estar agindo na vida dos seus filhos. Isso vai cessar agora. Eu repreendo você agora, eu repreendo você agora. Vai desalojando, vai pegando tudo que é teu e vai desalojando a vida dela, vai desalojando a vida dela. Você já roubou demais, você já envergonhou demais, você já trouxe muita tristeza, angústia. Vai desalojando agora, vai desalojando agora. Eu estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou dando essa ordem em nome do Senhor Jesus. Toda a influência negativa, pega tudo que é teu em nome de Jesus e saia, saia e saia. Não diga nada. Senhor, eu quero uma limpeza agora. Senhor, eu quero uma faxina agora. Senhor, vai limpando. Senhor, vai visitando cada um dos lugares que fazem parte da vida dela, o lugar de trabalho, a casa dela. Senhor, envia os seus anjos na casa dela, envia os teus anjos, meu Pai, no quarto dela. Eu quero uma limpeza. Todo problema de ordem espiritual, se porventura existe um demônio agindo na vida dela, se existe uma influência demoníaca agindo na casa dela, eu repreendo agora. Eu te dou uma ordem: pega tudo que é seu e vai desalojando a casa dela. Eu ordeno, vai desalojando a casa dela agora. Eu ordeno todo espírito de divisão, espírito de contenda, espírito de separação. Ela não tem paz na casa dela, ela não tem alegria na casa dela. Toda sanguessuga espiritual, todo mal que está roubando do vigor, está roubando na energia, toda influência negativa, eu ordeno, vai desalojando agora. Eu ordeno, vai desalojando agora. Toda influência maligna que está lutando para acabar, exterminar com essa família, e até hoje teve êxito, eu dou uma ordem: saia dessa casa agora. Espíritos familiares que têm esperado o momento em que ela chega na casa e você entra dentro da casa junto com ela, você que possa estar esperando ela na porta de entrada, nas janelas, ao derredor, eu ordeno: saia desse lugar agora.
toda influência negativa que possa estar agindo lá na empresa, lá no lugar de trabalho, toda amarração financeira, toda influência negativa que está travando, fechando, bloqueando os caminhos dela, trazendo ela para um lugar de miséria, trazendo amarrações, todo prejuízo, prejuízos constantes, prejuízos que não param, é sempre aquele emprego gerando desgastes, é sempre aquele problema, é uma situação que quebra, é um carro que quebra, é uma situação que quebra, e são vários e vários prejuízos. Eu repreendo, eu dou uma ordem: saia deste lugar agora. Toda influência maligna, espírito de enfermidade que possa estar agindo no corpo dela, agindo na mente dela, toda influência demoníaca, eu falo diretamente com você. Aí não é o teu lugar, aí não é o teu lugar. Se existe uma porta de entrada para essa ação maligna, existe uma porta de saída, e você vai sair agora, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno todo mal, pega tudo que é seu e desaloja da vida dela. Aí você não toca, sobre a saúde dela você não tem poder, sobre a saúde dela você não tem autonomia, sobre a saúde dela você não tem autoridade. Eu repreendo em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça, diga isso: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, toda influência maligna que possa estar agindo na minha vida, eu ordeno em nome de Jesus, e saia, saia e saia, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos no seu coração e comece a dizer isso: a partir de agora tudo vai ser diferente. 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 Chega de viver nos túmulos, chega de viver nos sepulcros, chega de viver nesse lugar deserto, chega de viver nesse lugar de morte, chega de não ter êxito nos meus projetos, chega de viver essa vida à margem. Chega, chega, chega. A partir de agora comece a liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Comece a dizer: agora que o mal saiu, eu vou viver uma vida extraordinária, eu vou voltar ao estado de normalidade, eu vou viver tudo aquilo que eu tinha que estar vivendo. Eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova fase, eu vou viver uma vida extraordinária. E nesse final de ano eu vou viver no momento mais abençoado da minha história de vida. Nesse final de ano eu vou viver o que eu não vivi. Nesse final de ano eu vou chegar a lugares que eu não tinha chegado. Nesse final de ano eu vou viver essa diferença. Eu vou viver a partir de agora, aonde eu perdi, eu vou começar a ganhar. Aonde eu perdi tempo, eu vou viver uma grande restituição, eu vou viver uma grande restauração. Comece a declarar aonde você vai viver uma restituição na sua vida. Qual é a área que você sabe que você perdeu demais, mas você vai viver uma grande restituição? Se você entende que você perdeu muito tempo com a sua família, você perdeu muito no que diz respeito ao seu casamento, à sua vida sentimental, em relação aos seus filhos, ao seu relacionamento com eles, você vai dizer: eu vou viver uma grande restituição, eu vou viver uma grande restituição, eu vou viver uma grande restituição. Ainda nesse final de ano, eu já estou dando a volta por cima. Antes que o ano termine, a minha vida vai estar irreconhecível. Antes que o ano termine, eu vou viver o momento mais abençoado ao longo de todo este ano. A partir de agora, eu creio. Libere palavras de bênção. O que você quer e declara pela fé que vai acontecer nesse final de ano. Aonde você vai ter êxito? O que vai dar certo? Quais são as portas que vão se abrir? Quais são as boas notícias que que vão chegar até você? Quais são os testemunhos que você vai compartilhar? O que você vai poder dizer? E nunca mais eu voltei a viver isso, e eu nunca mais sofri esse tipo de perda, e eu nunca mais fui envergonhado, e eu nunca mais voltei a sofrer por conta deste problema. Quais são os nunca mais que você poderá dizer? Diga isso pela fé.
diga agora, chame as coisas que não são, como se já fossem. Chame, declare pela fé. Creia no poder do Senhor, creia na autoridade dEle, creia naquilo que somente Ele tem o poder para fazer. Creia, creia, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que faz. Que possa nos fazer parar. Não existe nada, não existe nada, nada que possa te fazer parar. O sangue de Jesus, Ele te garante a vitória. O sangue de Jesus, Ele garante a cura. Ele te garante dias melhores. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não acredite nas mentiras do diabo. Não há nada. Não é um diagnóstico médico que vai prevalecer sobre a sua vida. Não é um problema de saúde que prevalecerá sobre a sua vida. Não é o espírito de miséria que vai prevalecer sobre a sua vida. Não é a separação, não é o divórcio, é o poder do Senhor, é o nome dEle. Cadeia se rompam no poder, no fluir da tua voz. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro por aqueles que aqui estão e por aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Está escrito, meu Pai, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que hoje o teu povo tenha alcançado a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. Que a partir de hoje, o que acompanhou a história deles, o que os acompanhou ao longo dessa jornada, influências, setas, tudo isso cai por terra e fica pelo caminho. Tudo isso cai por terra e fica pelo caminho. Tudo isso cai por terra e fica pelo caminho. O que os acompanhou até o dia de hoje cai por terra, e a partir de agora tudo será diferente. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que esse final de ano, ele será glorioso, ele será grandioso, ele será transformador. Esse final de ano será libertador. Vai ser disparado os meses mais abençoados da sua vida. E antes que esse ano termine, você receberá grandes, extraordinárias notícias. Antes que esse ano termine, você terá grandes testemunhos para compartilhar. Eu te abençoo, eu declaro, assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las.